que praticamente não deu chance ao adversário, né? O Flamengo dosou o ritmo, né? É. O início foi muito bom. Sim. Sustentou até o primeiro gol e depois tirou bastante o pé ainda no primeiro tempo. O Cuiabá teve uma finalização com perigo, com o Elton, mas o primeiro tempo foi de controle. O princípio da segunda etapa, nem tanto, né? Teve O melhor momento do Cuiabá ali no jogo, né? Mas ainda assim, pela distância das equipes, pelo que cada um pode trazer do banco de reservas para definir jogo, e a gente viu o que aconteceu na reta final, eu acho que estava dentro do contexto, assim. Não é o melhor dos mundos, não é o melhor Flamengo, é óbvio que não, mas é suficiente para uma partida como essa e principalmente para se sustentar próxima à parte de cima da tabela. São 2 jogos a menos, é a pontuação de líder, né? É. Se a gente falar dos 2 jogos... Se vencer os 2, faz a mesma pontuação do Bragantino. Passa, inclusive, em número de vitórias. É. Então, é claro que vinha com a questão de jogar em casa, né? As 2 últimas partidas foram as primeiras do Flamengo fora de casa. Mas, ainda assim, eu acho que tá no caminho. A gente conversou sobre isso ontem, né? É. Enquanto o Dandan e o Paulo se ajeitam, a ideia de ter dado folga aos atletas, de ter minimamente tentado criar um hiato, um espaço entre 2020 e 2021, porque não existiu na prática, né? O Flamengo, bem ou mal, trabalhou isso. E por mais que o elenco tenha dado uma encurtada agora, a saída do Gerson principalmente, eu acho que ainda é suficiente para trabalhar e alongar um período de vitórias e briga na parte de cima. É isso. Vamos dar uma boa noite aqui também para mais um craque do nosso time, Pedrinho. Boa noite, Pedrinho. Prazer estar pela primeira vez contigo aqui no Troca de Passes. Queria que você falasse um pouco dessa vitória do Flamengo, que me parece que em nenhum momento foi ameaçada hoje, né, Pedrinho? Tá frio aí, Pedrinho? Pô, Filipão veio de São Paulo, trouxe frio. Pra mim não tá frio não, tá normal. Aqui tá frio, eu sinto muito frio. Um abração para você, pro Rafa, pro Dandan, pro Paulo que tá chegando com a gente. O Flamengo a gente tem que lembrar também que tem jogadores importantes que não estão participando. Gabigol, o Isla, Rascaeta e o Gerson, que saiu de vez. Eu sinto, a gente estava batendo um papo aqui, que a torcida do Flamengo ela cobra demais do Rogério Ceni. E eu acho que às vezes injustamente. São poucos treinadores que têm coragem de jogar para frente, ter uma essência ofensiva. Comete erros, obviamente comete, principalmente quando não tem a bola pelas características dos seus atletas. Mas é um cara que gosta de jogar para frente, gosta de ter a bola, precisa de alguns ajustes, né? A gente vê quando o Flamengo não tem a bola o quanto ele sofre, mas eu acho que a torcida do Flamengo é exigente demais com o Rogério e eu vejo um trabalho moderno de um jogo ofensivo, de uma essência importante, que o Flamengo conseguiu isso com a chegada do Jorge Jesus. A gente tinha muito mais do mesmo. E eu acho que o Jorge deu uma estalada na questão de ideia de jogo e o Rogério está dando continuidade a um trabalho de uma forma, para mim, pelo menos, interessante. Concordo contigo. A gente vai falar muito sobre o Flamengo e você aí de casa, para cornetar, para elogiar, pode participar do programa com a gente por meio da hashtag, né? Hashtag Troca de Passes. Manda o seu recado aqui, a gente vai ver se vocês estão concordando ou não com os nossos comentaristas. E se você tiver alguma questão também, a gente passa para eles aqui na medida do possível. Já estão prontos aqui, Dandan e Paulo Nunes, eles que participaram, brilharam na transmissão de Cuiabá e Flamengo. Mais uma vitória do Flamengo, uma vitória importante, principalmente porque o Flamengo subiu posições na tabela e vai se aproximando, como todo mundo imaginava, já dos líderes da competição, né, Dandan? Boa noite, prazer estar ao teu lado aqui, rapaz. E essa história da freguesia aí no futebol virtual, nós temos que rever, porque faz tanto tempo que nós jogamos. Eu não me lembro dessa derrota não, aí que você está falando. Vai lembrar, porque a estatística é o seguinte, um jogo e uma vitória minha. Eu não dou chance para... Eu não me lembro dessa vitória. Acabou. Para mim é resultado desconhecido, mas tá bom. Você veio de São Paulo ontem, né? Vim na segunda-feira. Você é fiscal de frio? Porque tem uma galera que está brigando com o Paulo Nunes, que está sentindo frio com 18 graus. E aí tem a galera que fala, não, mas isso não é frio. É ou não é, Paulo? É, mas tá frio, né, Daniel? Tá frio, pô. Frio, tá Eu frio. tô em São Paulo, Quero saber de você. Aí, ó. o fiscal de Fui frio. criado, ô Dandan. Não, Não tá sei se muito você sabe, eu frio. fui criado no Rio, sou carioca, sou tenho metade carioca. Ontem tava 20 graus, eu tava vendo o pessoal com cachecol e o caramba. Eu falei que tem fiscal de frio? frio. Felipe Diniz é fiscal de frio. E aí, Dandan, conta mais desse jogaço aí. Assim, eu achei que o Flamengo me surpreendeu negativamente no segundo tempo. Porque... Cadê minha câmera? Essa aqui. O Flamengo, sei lá, não jogou mesmo o futebol do primeiro. Parecia que o Cuiabá que era o time caro, que era o time da posse de bola,
mudou completamente. E aí o Flamengo fez o segundo gol, matou o jogo e tal, e o Paulo Nunes chamou atenção para isso. O Cuiabá tinha a bola, mas não tinha a mesma ofensividade que o Flamengo no primeiro tempo. Mas me surpreendeu isso aí, Paulo Nunes. Me incomodou o Flamengo não conseguir repetir a postura na segunda etapa. Exatamente. Né? Boa noite, Felipe, Rafa, Pedrinho. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. O Flamengo dominou o primeiro tempo. Né? O Flamengo teve o controle do jogo, teve a posse de bola, foi agressivo na marcação. O Cuiabá não conseguiu, não é que o Cuiabá tentou, mas não conseguiu sair com a construção de jogo, tentou marcar o Flamengo em cima. As duas vezes que ele tentou, o Flamengo saiu muito fácil da primeira linha de marcação e foi rápido na transição. O Flamengo no primeiro tempo foi perfeito, só faltou mais caprichar na finalização. O último passe, né? Alguns jogadores vacilaram muito. Bruno Henrique perdeu um gol na frente do goleiro. O Michael fez uma grande partida, mas ele tem esse erro ainda. Ele não evoluiu nesse aspecto em relação ao último passe. Caprichar mais nesse último passe, porque é um jogador que tem o drible, que ele tenta a jogada, né? Ele dá profundidade ao jogo. O Flamengo no primeiro tempo teve o controle geral da partida, né? Tanto que diminuiu o ritmo, às vezes quando quis, abaixou um pouco as linhas para sair no contra-ataque. O Cuiabá não conseguia jogar, mas não tinha como, porque você tem Jonathan Cafu, de um lado, que tinha que marcar o Michael para correr depois, percorrer 60, 70 metros. Para atacar o Flamengo, não tinha perna para isso. Do outro lado, o Cleison tentava algumas jogadas, o Elton muito bem marcado por dentro, não conseguia segurar essa bola, e essa bola batia e voltava. O primeiro tempo muito bom do Flamengo e muito abaixo do Cuiabá. É porque assim, mesmo o Flamengo tendo esse super elenco, nenhum time passa impune por jogar sem Isla, Arrascaeta, Gerson. Então o Rogério Ceni está tendo um trabalho ali Everton Ribeiro e Gabigol. Everton Ribeiro, Gabigol. Time, né, Dandan? E a galera cai em cima do Rogério Ceni. Eu tô com o Pedrinho. Pra mim, a galera pega no pé dele. O cara é campeão brasileiro, meu. Acabou de ser campeão brasileiro. E a galera do Flamengo pega no pé dele. Isso vai acontecer porque torcedor é assim, né? Torcedor é paixão. Enquanto o Renato Gaúcho tiver desempregado, o Rogério Ceni vai viver essa pressão aí. Porque, na minha opinião, é injusto e o Renato é um ídolo. Ídolo do futebol, cara. Eu tenho visto aqui, eu tô olhando a hashtag troca de passes, e a maior reclamação é a saída do João Gomes. O pessoal não gostou da saída do João Gomes, que estava jogando bem, o Flamengo até ali estava ganhando meio campo, e que a partir da saída do João Gomes, o time se perdeu, o Flamengo começou a dar campo para o Cuiabá. Vocês concordam com isso, Paulo? O PVC, ele falou que o João Gomes foi até o melhor jogador do primeiro tempo. Foi, mas assim, o Flamengo já estava perdendo o meio campo. Isso é fato também, com o João Gomes na partida. Só que quando o Rogério faz essa alteração, primeiro o Diego machuca, né? O Flamengo já estava mal, aí a gente tem que ressaltar também, porque a gente só vê um lado, a gente tem que ver o outro lado. As mudanças do Luiz Fernando, né? Não vou falar o Wilber, porque esse nome é difícil, mas vou falar Luiz Fernando, porque ele mexeu bem. Ele trocou o lado direito todo do Cuiabá, né, que o Michael estava muito bem pelo aquele setor. Felipe Luiz construindo como sempre, vindo por dentro, né, fazendo a saída de 3. E o Cuiabá não conseguia atacar. Quando ele tira o Jonathan Cafu do lado direito, preso só na marcação, e coloca o Camilo primeiro de lateral direito e depois o Danilo. O Danilo entrou muito bem na partida. O Danilo começou a sair de fora para dentro, para vir pelo meio, por dentro. E aí sim o Flamengo teve dificuldade. E aí quando o Rogério mexe, aí é um fato, quando o Rogério mexe no João Gomes, aí o Flamengo perde por completo. Porque o Flamengo não tinha saída de bola, não tinha construção de jogo. O Flamengo não tinha um escape. Né? O Hugo Moura errando muitos passes, não conseguia ter essa transição. E aí o Cuiabá cresceu, foi para cima, não foi tão agressivo, mas teve o controle do segundo tempo. Foi dois tempos completamente diferentes. Um dado sobre isso que é relevante. O João Gomes não joga 90 minutos desde o final de março. A substituição ao Gerson ela é atual, né? Esse é um debate que a gente está tendo agora, o retorno do Thiago Maia e quem assume a função, pelo menos por enquanto. Tem uma galera num grupo de WhatsApp que adora soltar essa. Humildemente, aqui no Troca, a gente falou sobre isso, que naturalmente seria o João Gomes. E ele daria essa resposta, a resposta que ele deu hoje, o melhor em campo, no período que ficou. Mas eu tô com o Paulo com relação ao Flamengo já estar perdendo o meio campo com o João Gomes e Diego. Porque o que mudou não foi individualmente a troca das duas peças ali no momento em que o Diego se lesiona. O que mudou foi a forma como o Flamengo estava lidando com o jogo. O
Flamengo tirou a intensidade do jogo e passou a tentar administrar. A reta final do primeiro tempo já foi assim. E tem que lembrar que tem um adversário que também muda de também, postura, claro, né? O Cuiabá também adianta um pouco a marcação, tenta jogar um pouco mais no campo do Flamengo, natural, estava perdendo o jogo, né? E aliás, chamar atenção aqui, porque o Jubel, ele ainda é interino. Ele, na verdade, ele faz parte da comissão permanente, né, do Cuiabá. Eu acho que está na hora de dar mais moral para ele, porque assim, a leitura dele e a postura mudada, o time voltou completamente, mudou o jogo, cara. Eu até perguntando pro Paulo Nunes, pro PVC, será que o Cuiabá vai continuar atrás, esperando o Flamengo, de repente apostando num contra-ataque? Não. O Cuiabá, com as suas limitações, quis ficar com a bola num jogo contra o melhor time do Brasil dos últimos anos. Então, o Jubel merece um carinho aí da diretoria do Cuiabá. Uma outra coisa que eu tenho visto aqui na reclamação dos torcedores, queria ver se o Rafa e o Pedrinho concordam, estão dizendo que assim, o segundo tempo ruim do Flamengo tem sido uma constante nos jogos. O Flamengo faz um primeiro tempo bom, né, às vezes muito bom, e o segundo tempo não consegue manter o mesmo nível. Você concorda, Pedrinho? Você acha que há realmente, com frequência, essa queda do Flamengo em desempenho no segundo tempo dos jogos? Felipe, alguns jogos sim. Eu acredito que pela mudança de muitos jogadores, né, servindo às suas seleções, eu acho que tem pouca rodagem, a galera que vai jogando, e o ritmo de jogo é fundamental. O Flamengo joga num nível de intensidade altíssimo, principalmente no primeiro tempo. E com o Rogério ele manteve uma característica que é fazer o primeiro gol, tentar o segundo, fazer o terceiro, só que hoje isso não aconteceu. Depois que o Flamengo fez o gol, ele já caiu de produção e já iniciou o segundo tempo abaixo. Eu concordo que ele poderia sustentar o João Gomes e trocar apenas o Diego pelo Thiago Maia, mas também entendo que como o Cuiabá mudou o comportamento e jogou muito dentro, e eu acho que o Hugo foi mais para dar uma segurada e sustentar também a volta do Thiago Maia, que já jogou naquele campo alagado do Juventude, porque, por característica, o que mais se assemelha, lógico, guardadas as devidas proporções, pela mecânica do jogo, da perna esquerda, de construir, o que mais se aproxima do Gerson é o Thiago Maia, né? E hoje, muitas vezes, a gente viu o Diego atrás e o Igor Gomes mais à frente. O Igor Gomes fez uma partidaça, inclusive deu passe... João Gomes, perdão. Ainda deu o passe pro gol do Pedro. Só que não é característica dele jogar ali, entre linhas, entrando muito. Porque o jogo estava confortável para o Flamengo no primeiro tempo. Estava com espaço. O Paulo falou sobre isso. Os espaços que eles estavam encontrando entre linhas. Isso facilitou até o bom desempenho do Gomes. Agora, num jogo à vera mesmo, né, com linhas compactas, ele vai se sentir dificuldade. E eu acho que o que mais se aproxima é o Diego com o Thiago Maia, obviamente, entrando em forma, porque ficou muito tempo parado. Você acha, Rafa, por aí? Por característica, sim. O Thiago infiltra menos e circula mais a bola do que o João Gomes. Eu acho que o João Gomes é o que dá o maior acréscimo sem a bola. E ele tem uma capacidade de... A impressão que eu tenho é que ele entra um pouco mais na área, né? Ele chega um pouco mais, encosta mais. Exatamente. Não é uma exceção esse lance, né? Não, ele tem essa capacidade, passada larga, chega fácil, não sente a distância que percorre dentro do campo, mas é diferente do Gerson, isso é indiscutível também. Eu acho que ele traz mais equilíbrio até para o time do Flamengo do que o Gerson e do que o Thiago Maia também. Mas é como se o Thiago Maia estivesse no meio do caminho entre os dois. Então, pensando em substituição para mexer pouco no que era a estrutura, faz sentido que ele inteiro comece a tomar o espaço do João Gomes. Mas que ele daria a resposta que deu hoje, pelo que já tinha mostrado no Flamengo até aqui, era bem plausível. Agora, ô Paulo, Dandan, falando um pouco do outro lado, né? O Cuiabá, com o elenco que montou, né? São jogadores conhecidos de Série A, né? Ele trouxe um pouquinho daqui, trouxe outro de lá, foi trazendo jogadores que têm costume de jogar a Série A e montaram o elenco aí para jogar essa primeira divisão pela primeira vez na história. Só que no aspecto ofensivo, o Cuiabá tem deixado a desejar, foram 4 gols só. Em 6 jogos, é verdade, o Cuiabá tem 2 jogos a menos, mas só 4 gols. Você acha que essa produção ofensiva do Cuiabá pode deixar a situação mais complicada em termos de ganhar posições na tabela, conseguir vitórias, porque